Olá, amigos! Estamos de volta com a nossa websérie sobre cimentação descomplicada. Se você perdeu a primeira temporada da nossa série, onde explicamos os pilares da cimentação, te aconselho a assistir. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Hoje eu vou mostrar todos os detalhes e opções que a Dentsply apresenta em seu portfólio. Como escolher, como usar e o passo a passo da cimentação com os materiais dessa grande empresa. A Dentsply nos oferece cimentos para todas as situações clínicas. Esses cimentos são chamados de família Calibra, que tem como principal diferencial a ausência de amina terciária na composição de seus cimentos, trazendo maior estabilidade de cor, maior conversão e estética. Falando em estética, eu vou iniciar apresentando o Calibra Veneer, com 5 opções de cores e seus respectivos try-ins. É uma excelente escolha para a cimentação de laminados cerâmicos, compósitos, peças com espessura inferior a 2 mm, pois é um cimento fotopolimerizável, isto é, ele depende da luz, que a luz passe pela sua peça. Então vamos lá realizar o passo a passo de cimentação usando o Calibra Veneer. Então eu vou mostrar para vocês, vou começar com o primeiro material que eu vou demonstrar da Dentsply, é o Calibra Veneer. O Calibra Veneer é um cimento fotopolimerizável com uma indicação estética para peças inferiores a 2 mm, isto é, peças que passem a luz, porque ele é totalmente dependente da luz do seu fotopolimerizador. Então é um cimento que te dá tempo clínico, com estabilidade de cor, com 5 opções de cores. Então, cada cor do Calibra Veneer tem o sua respectiva pasta de testes, que é o try-in. E eu vou mostrar para vocês aqui uma sequência de cimentação de laminados usando o Calibra Veneer. Nós temos o Opaque, que seria uma cor opaca, o Bleach, um light, o translucent, que seria um transparente, e um medium, que seria uma tonalidade média. Eu vou colocar numa placa de vidro novamente, para deixar para vocês como esquema de cor, e nós vamos brincar um pouquinho com eles aqui, para vocês verem as diferenças. Então, vamos imaginar aqui que você tem um caso clínico para fazer uma cimentação de laminados. Podem ser cerâmicos, podem ser de compósitos. Então, uma coisa que a gente sempre faz é verificar a adaptação, né? Então, a gente coloca as facetas em posição para verificar toda a parte de adaptação, eixo de inserção, se está tudo bem. Então, a gente faz essa prova. Depois, essa é chamada prova seca. Depois que a gente fez a prova seca, a gente vai colocar uma gotícula de água para ver a interação com o substrato, com o dente. E, com tudo aprovado, nós passamos à escolha da cor do cimento. A gente sabe que a cor final desses laminados, como são finos, eles vão ter uma certa influência do substrato, da cor do substrato, da cor do cimento, interagindo com a cor da faceta. Então, aqui do Calibra Veneer, as pastas de teste têm uma fitinha amarela, né? Tá escrito try-in, bem nessa fitinha amarela, tá? Dá aqui para vocês verem. E a gente pode brincar da seguinte forma. Então, vamos imaginar que meu paciente já gostou desse resultado, eu também gostei. Então, eu posso tentar fazer um teste com a pasta translúcida, que é uma tonalidade que não vai alterar, né, a cor. Vou pegar a pontinha. Então, a gente pode colocar como pasta teste a cor translúcido inicialmente. Então, ela tem uma tonalidade que quase não altera muito a cor
do meu dente. Então, aqui a gente colocou a translúcida. Eu posso colocar, vamos tirar todas para a gente fazer a nossa brincadeira aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais esse cimento. Então, eu vou colocar translúcido desse lado. Colocamos em posição. Vamos retirar os excessos. Pode retirar com um pincel, com um microbrush. É legal também sempre dar uma certa umedecida para verificar realmente a cor que vai ficar com os dentes hidratados, tá? Então, aqui o resultado de cor com a pasta translúcida que eu peguei. Bom, eu tô achando que eu gostaria de um pouco mais de valor, eu gostaria um pouco mais claro. Eu posso pegar o bleach e ver como ficaria. Ou o contrário, eu não quero tão claro, então eu vou pegar um medium. Vamos testar para vocês verem. Olha o bleach, como já é bem mais clarinho, tá? Então ele já vai dar uma diferença de cor na faceta. Então, coloquei esse com um bleach. Então, a gente já consegue verificar que está um pouco mais luminoso, um pouco mais claro. Ficou bem bonito o resultado. Agora vamos brincar com o medium para vocês verem um do lado do outro. Então aí esse a gente teria um resultado não tão claro. Podem ver que a maioria das empresas está trabalhando nesse sentido, de aumentar a luminosidade ou reduzir a luminosidade. Então são pastas que vão desde um transparente até um mais branco opaco e pastas que têm uma tonalidade assim, um pouco mais amareladinha. Para quando você não quer um resultado tão branquinho, um resultado com uma tonalidade um pouco mais saturada. Olha a diferença da faceta do central, que está com bleach, da faceta com lateral, que está com a cor medium, média, uma cor média. Certo? Conseguem ver aí a diferença? Agora, no canino, vamos colocar um opaco? Vamos ver o quão opaco é esse aqui. Acredito que deva ser bem branquinho. E aí você tem um resultado bastante intenso de barragem de luz. Talvez para substratos mais escurecidos. Então aqui você vai ter uma pasta com bastante branco, né? Com bastante barragem de luz. E aí aqui você tem um outro resultado. Então, o importante é sempre você fazer o teste antes, mostrar para o seu paciente e não fazer um teste um dente só. Então, você já consegue identificar se o seu paciente quer um pouco mais claro ou um pouco menos claro, não tão branco ou menos branco, para você já colocar todas as facetas em posição com o cimento que mais vai agradar e mais vai dar um resultado esperado, tá? Feito essa parte de try-in, que às vezes é uma parte mais demorada de escolha de cor, mas de fundamental importância, nós vamos
Depois de feito a escolha, eu sempre falo que precisa retirar esses cimentos, principalmente quando o cimento Try-in é muito parecido com o cimento mesmo. Retira da bancada as pastas de teste, retira tudo da bancada e você pega apenas a que você vai realmente fazer a cimentação. Então aqui eu vou pegar, por exemplo, a cor light e vou fazer, vamos supor que ela foi a escolhida, então eu vou fazer a cimentação com a cor light. No esquema a gente precisa tirar todas as peças, limpar todo o substrato. Então a gente retira as peças, limpa todas as facetas com uma bolinha de algodão, embebida em álcool, depois com água, limpa bem. Retira toda essa pastinha, que é uma pasta hidrossolúvel, mais fácil de retirar mesmo. E aí nós vamos fazer toda a profilaxia dos dentes e a realização do isolamento adequado para começar a cimentação. Então você já, nesse momento, já começa a cimentação. Então aqui eu já estou com o meu paciente isolado. Nós vamos começar a fazer a cimentação de uma faceta. Nós já escolhemos a cor. Bom, toda a peça, você depois do isolamento, verifica a adaptação da peça. E aí você vai preparar adesivamente a parte interna da peça, aplicando o ácido hidrofluorídrico 5%. Se for uma cerâmica tipo Emex de silicato de lítio, você vai aplicar esse ácido por 20 segundos, vai lavar muito bem, secar e vai aplicar o silano. O silano da Dentsply, você tem o silano e o ativador do silano, você vai misturar os dois para realizar a aplicação na parte interna da peça. Feito a aplicação da parte interna, a sua peça está pronta. E aí nós vamos começar o preparo do substrato. Então lembrando, substrato limpo, né? Eu gosto de usar uma escovinha com pedra pomes e água. Você também pode usar um jateamento, mas para isso você precisa estar com o campo isolado. O importante é que a sua peça o importante é que o seu substrato esteja limpo, livre de resíduos, de contaminantes de qualquer cimento provisório. Então, substrato limpo, nós vamos utilizar o Prime Bond, que é o adesivo universal da Dentsply. Para isso, eu vou condicionar apenas o esmalte por 30 segundos. Vou lavar, vou secar. Eu vou aplicar esse adesivo, friccionando por 20 segundos em toda a superfície. Fricciona bem. Um belo jato de ar moderado por 10 segundos para volatilizar muito bem. E nós vamos passar um fio dental. Você pode usar uma tira de poliéster, o que você preferir. Vamos fazer a fotoativação. Uma camada bem fina do sistema adesivo para não interferir na adaptação da tua faceta. Depois de fotoativado o sistema adesivo, nós vamos colocar o cimento escolhido na faceta, na parte interna da faceta. E vamos levar em posição. Levamos em posição com muita tranquilidade. Você, com um pincel fino, com um microbrush fino, você consegue remover todos os excessos. É importante sempre que você coloque cimento
com excesso. Eu gosto de segurar a faceta e passar o fio dental. Então, gosto de segurar a faceta com um dedinho, passo o fio dental com o outro. Para assegurar que não tem nada na interproximal. E agora a gente vai aplicar um bloqueador de oxigênio em toda a linha de cimentação. Aplico o bloqueador de oxigênio e vamos fazer a fotoativação dessa faceta. Removemos então o isolamento, removemos o bloqueador de oxigênio. Colocamos, removemos mais algum excesso que possa ter. E aí a gente vai para ajuste da oclusão e acabamento, polimento, lixinhas interproximais. Seguimos com esse esquema para todos os dentes, depois remove tudo, acabamento e polimento e a verificação da oclusão. Certo? Então esse é o Calibra Veneer, com um protocolo muito legal de cimentação de laminados e facetas. Continuando com a família Calibra, nós temos um cimento para situações onde o clínico precise de presa química, isto é, peças onde a luz não passa totalmente ou que passa parcialmente. Temos o Calibra Ceram. O Calibra Ceram é um cimento fotopolimerizável dual com 5 opções de cores também e com a indicação para peças com maior espessura, para peças com metal, como metalocerâmicas, compósitos. Nós vamos ver agora o passo a passo usando este cimento na cimentação de uma coroa. Agora eu vou mostrar para vocês o Calibra Ceram. O Calibra Ceram, ele é um cimento resinoso com presa dual. Ele pode ser utilizado e foi idealizado para usar junto com o Prime Bond universal. Ele apresenta altas taxas de retenção imediata e a longo prazo também. Ele é utilizado, como eu falei para vocês, para cerâmicas, para compósitos, metalocerâmicas, zircônia. É um cimento que pode ser usado em várias situações clínicas, onde você precise de uma presa dual, isto é, onde a luz não vai chegar com a intensidade adequada, então você vai precisar de uma presa dual. As cores são as mesmas do Calibra Veneer. Então a gente tem o opaco, o bleach, o light, o translúcido e o médio, né? E igualmente, né, com essas cores que eu mostrei para vocês do Calibra Veneer, nós temos as mesmas cores do Calibra Ceram. Nós vamos usá-lo aqui numa cimentação de uma coroa. Então vamos lá para o nosso passo a passo clínico. Lembrando que toda a família Calibra não tem amina terciária, então isso também é muito interessante para a estabilidade de cor, para compatibilidade com sistemas adesivos. Bom, nós temos então uma situação de uma cimentação de uma coroa. Então nós temos que algumas regiões dessa coroa ultrapassam a espessura ideal para se utilizar o cimento fotopolimerizável, então eu preciso de um cimento dual. Eu vou primeiro retirar o provisório, limpar todos os resíduos de cimento provisório, fazer, né, o teste de inserção e adaptação, ver se está tudo bem com isso, para depois a gente já começar o procedimento adesivo na peça e o procedimento adesivo no dente. Na peça, nós temos aquele protocolo, né, que eu já repeti várias vezes e que
nós devemos fazer de acordo com a cerâmica. Nós vamos ter um protocolo diferente, então se é uma cerâmica feldspática, o tempo é maior de ácido hidrofluorídrico. Se é uma cerâmica de silicato de lítio, é 20 segundos. Lava-se muito bem. Vamos secar. Vamos aplicar aí o silano, e aqui na Nentsply ele vem 2 frascos separados com um ativador, que você mistura, né, uma gota de cada e faz a ativação, aplicando internamente dentro da peça, aguardando 60 segundos, para depois você já ficar com a peça pronta para cimentação. Feito isso na peça, nós vamos fazer o preparo do substrato. Vamos aproximar aqui um pouquinho mais. Então, aí nós vamos trabalhar com um Prime Bond universal, condicionando a superfície de esmalte por 30 segundos. A gente vai lavar, secar muito bem. E nós vamos aplicar o Prime Bond, friccionando muito bem, ativamente, por 20 segundos. Em toda a superfície. A aplicação ativa. Depois eu vou dar um jato de ar que vai volatilizar o solvente e afinar essa camada. Um jato de ar por 10 segundos, moderado, livre de contaminação, livre de água e óleo. E vou fazer a minha fotoativação. Fizemos a fotoativação. Agora nós vamos preparar o cimento para a cimentação propriamente dita. Então a fotoativação aqui é por 20 segundos. Vamos imaginar que a gente escolheu, vamos ver uma cor aqui, uma cor média, um medium. Lembrando que eu posso usar o Try-In para escolher de cor também para o calibre cerâmica, porque a cor é a mesma. Então a gente vai tirar a tampa. Lembra que a gente tem que igualar as pastas, né? Ó, importante igualar as pastas. E agora a gente vai colocar a ponta misturadora do sistema, que vem junto com o próprio cimento. Então a gente encaixa a pontinha aqui, dá uma giradinha, encaixamos, giramos. Então o cimento já está pronto para utilizar. A nossa peça que já foi feito o tratamento interno, vai receber aqui o cimento. Sempre com uma quantidade para gerar excesso. Vamos assentar delicadamente essa peça. E temos um tempo clínico para ir removendo os excessos de cimento. Então, a gente remove todos os excessos com um pincel, com um microbrush, com uma espátula, com uma bolinha de algodão, o que você achar melhor. Eu gosto sempre de usar um pincelzinho fino. Aí você retira os excessos. Passa o fio dental na região proximal, sempre com a peça em posição, por isso que eu gosto desse fiozinho. Se você não tiver auxiliar, você consegue segurar a peça e passar o fio dental. Retirou os excessos, passou o fio dental, eu vou utilizar o bloqueador de oxigênio. Ao redor aqui de toda a linha de cimentação. Como eu já expliquei nos outros vídeos, o oxigênio ele é um inibidor, né, dessa camada, dessa linha de cimentação,
na presença do oxigênio, fica uma camadinha inibida, não fica completamente fotopolimerizada. Então, quando a gente coloca um gel, nós temos uma melhor conversão aí nessa região, porque o gel simplesmente impede a presença do oxigênio no momento da fotoativação. Então, realizamos a fotoativação por todas as faces, por um tempo adequado, e nossa cimentação já foi executada. É só agora remover o bloqueador, lava bem. Com uma lâmina ou com um removedor de excessos, a gente verifica se tem mais algum excesso para ser removido. Ajuste oclusal, acabamento, polimento, lixinhas da região interproximal para deixar tudo bem polido. E estamos prontos. Já realizamos a cimentação. Então, vocês viram que o Calibra Ceram é um cimento dual também bem versátil. Muito versátil. Para cimentação, você vai realizar o tratamento adesivo no substrato e na parte interna da peça. Nunca esqueça de usar as pontas misturadoras e antes de colocá-las, equilibrar as pastas, tá? Vamos agora para o último cimento da família Calibra, que eu já vou mostrar para vocês. A família Ceram não para por aqui, ainda temos o Calibra Universal, que além de ser um cimento fotopolimerizável dual, ele é autoadesivo. Com toda a versatilidade de um cimento autoadesivo, tem indicações como a cimentação de retentores intrarradiculares, né, de pinos, peças metalocerâmicas, próteses sobre implante, peças em zircônia ou em compósitos. E o seu protocolo de uso é mais simplificado, ele vai necessitar apenas de preparo interno da peça, sem necessitar de tratamento adesivo no substrato. Vamos para um passo a passo de cimentação de um retentor usando o Calibra Universal? Agora eu vou mostrar para vocês o Calibra Universal. O Calibra Universal, ele tem como diferencial do Calibra Ceram ser autoadesivo. Então, é um cimento resinoso, autoadesivo e dual, né? Ele é para uma cimentação em uma única etapa, sem necessidade de condicionamento ou de procedimento adesivo no substrato. Tem uma alta resistência de união imediata e ele tem 4 cores. Então, opaco, light, médio e o translúcido. Essas cores são as mesmas do Calibra Ceram e do Calibra Veneer. Então, ele tem uma opção a menos do que os outros cimentos. Tem 4 opções de cores. Ele é muito interessante, né, para cimentações de inlays, onlays, de peças cerâmicas em resina ou peças metálicas, como metalocerâmicas, coroas, próteses sobre implante e especialmente para núcleos e para pinos de fibra ou retentores. Então eu vou mostrar para vocês como utilizar o Calibra Universal, ele é muito prático e versátil. A gente faz uma cimentação de forma muito rápida com ele. E vamos lá na demonstração de um retentor. Bom, aqui a gente vai fazer então a cimentação de um pino. Eu reanatomizei esse pino com resina. Então, o tratamento adesivo neste pino consiste em passar o silano, depois o adesivo, porque a gente vai acrescentar resina para reanatomizar. Então, para isso a gente tem que lubrificar o canal. Se você não for fazer esse procedimento de colocar resina no pino, você tiver um pino que fica bem justaposto ao seu canal, ao seu conduto, seria só a aplicação do silano. Aqui nós fizemos isso para que a linha de cimentação não ficasse espessa. Então, o teu pino tem um tratamento adesivo com silano e o teu conduto está
devidamente limpo, sem nenhum resíduo, sem restos de gutta-percha ou cimento endodôntico. Você precisa limpar adequadamente, remover tudo. E aí a gente vai fazer só uma irrigação com um soro, remover o excesso de umidade com ponta de papel absorvente e o teu conduto está pronto. Então, a grande vantagem de você usar um cimento tipo calibre universal, que é um autoadesivo, é que você não precisa realizar todos aqueles passos clínicos dentro do conduto que são críticos, como condicionamento ácido, lavagem, secagem, aplicação de sistema adesivo e fotoativação dentro do conduto, que é bem complicado. O conduto está limpo e agora a gente vai utilizar o Calibra Universal. Eu vou pegar a cor opaque. Nós vamos tirar a tampa, sempre lembrando de nivelar as pastas, as duas. Nós vamos colocar agora a ponta do sistema com a ponta intracanal. Vamos encaixar, dar uma giradinha, tá pronto. Aí, para fazer a colocação do cimento, nós vamos aplicar lá dentro do conduto com a ponta intracanal, preenche bem dentro do conduto. Vamos inserir o seu pino ou seu retentor. E aí nós vamos remover os excessos. Com bastante tranquilidade, você remove os excessos. Não precisa ter pressa. E você pode, depois que remover os excessos, fazer uma ativação com o seu fotopolimerizador numa potência adequada aqui. Você faz a fotopolimerização tanto ao longo eixo do pino, como na vestibular, como na palatina aqui. O Calibra Universal, você deve aguardar para colocar a broca aqui para repreparar, aguardar pelo menos 6 minutos, né, depois que você iniciou. Então sempre tenha um cronômetro à mão para começar, né, start, quando você começou o processo, porque se você agora vai precisar acrescentar resina ou mesmo já começar o preparo, você tem que aguardar os 6 minutos do início do procedimento de cimentação. Eu sempre digo que, por precaução, aguarde aí 8 minutos, que é um tempo médio para a maioria de todos os cimentos. Pedem para aguardar 8, 10 minutos, então seria um tempo de segurança para todos os cimentos, para depois você entrar com o preparo. Aqui finalizamos todos os cimentos da Dentsply com o Calibra Universal, que é um cimento muito versátil, autoadesivo e que vocês viram como é fácil de utilizar. Para que o clínico não tenha dúvidas das melhores estratégias, ele precisa entender os pilares da cimentação que nós já abordamos e que eu deixei um link aqui para que vocês possam dar uma olhada, porque aí vocês vão entender todos esses pilares para que a gente possa ter as melhores indicações. Quero deixar um agradecimento muito especial a toda a equipe da Dentsply pelo apoio ao nosso projeto e a todo o suporte científico e envio dos materiais. Continue nos acompanhando. No próximo vídeo eu vou mostrar os detalhes e materiais da empresa FGM. Te espero!